Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Bom, pra gente ir para um assunto que é um assunto complicado, é um assunto delicado, mas que a gente tem que falar, evidentemente. Estive ontem no Einstein, então, né, para trazer as informações de Esquerdo, que sofreu com uma arritmia cardíaca ontem durante o jogo, caiu desacordado no gramado e segue internado. Ontem a gente foi para o hospital para colher informações. O presidente do Nacional conversou com a imprensa, deu declarações ali falando sobre o caso. Ele explica nesse vídeo que a gente vai mostrar um pouco da situação dele, que graças a Deus está estável. Foi uma arritmia cardíaca, ele já está consciente e agora sim segue internado. Tem uma previsão de que a sua família chegue hoje aqui em São Paulo para ficar com ele, e alguns jogadores ficaram também. Coates, Pereira e mais 2 jogadores ficam no Brasil para acompanhar o companheiro, assim como o Balbi, que é o presidente, e o técnico então do Nacional. Vamos conferir então o Balbi, presidente, que conversou com a imprensa no Einstein ontem. Van CTI y hay que esperar aproximadamente 12 horas para ver la evolución y empezar a hacer los exámenes, como les decía, eventualmente para saber si quedó algún tipo de secuela en el atleta y eventualmente encontrar las causas del episodio que ustedes vieron que ocurrió en el campo de juego. Ele traz então que está estável o quadro dele, né? Que ele está na UTI, que eles vão então estudar as causas disso. E aí acho que foi o Edu Afonso que fez essa pergunta sobre o histórico dele, porque claro, quando você vê uma situação dessa, você imagina que ele pode ter tido algum episódio cardíaco anterior, mas ele nega e diz que os exames sempre estiveram em dia. Bora ouvir o Balbi mais uma vez. Del Hospital Einstein, cuando arribamos con Eli, pero los exámenes del atleta siempre fueron exámenes normales y nunca había tenido ningún episodio cardíaco ni ningún otro episodio. Bom, tá então Balbi, presidente do Nacional, esclarecendo a situação que envolve Esquerdo. Muito pesado pelas imagens, Fernando Camargo, você vê essa cena. Graças a Deus ele já está num estado estável. Tinha bastante preocupação, né, ali pós-jogo. A gente conversava com a assessoria do Nacional e eles estavam assim bastante preocupados com a situação. Até erraram a informação de qual hospital ele estava. Teve um desencontro de informações, mas ele foi pro Einstein logo após o jogo, e aí até o presidente explica, o jogo voltou, por quê? Porque ele ficou desacordado no campo, apresentou melhora, foi pra ambulância, o jogo voltou, no caminho ele volta a apagar, e aí chega ao hospital, então, inconsciente, por isso que gerou esse caos todo, mas já está estável, então, o zagueiro do Nacional, Fernando. Gabi, isso, Gil, assim, chocante, porque eu vivi essa cena 20 anos atrás, né? 27 de outubro de 2004, muito semelhante. São Paulo e São Caetano, o Serginho, eu estava assistindo na numerada e depois eu fui para trabalhar. Na época eu trabalhava na Rede TV, mas fazer alguns treinos na Folha de São Paulo também. Eu fui até o hospital, né, acompanhar toda a sequência. Infelizmente, o Serginho acabou falecendo. E na hora, né, a gente vê uma situação como aquela, né, do jogador perder o equilíbrio, o primeiro companheiro que já vê ele já tenta segurar, já sente desespero, e foram duas, né, pelo que a gente viu, foram duas arritmias naquele momento e depois a caminho do hospital, mas se está estável já é uma notícia melhor. A família vem para o Brasil, ele foi pai semana passada, né, ele foi pai semana passada de um bebê que não sabe ainda que o pai é um jogador de futebol, né? Imagino como a esposa, os pais dele estão numa situação como essa, e a gente viu uma loucura, né? E no mesmo dia, duas arritmias. O Tite também teve uma arritmia lá em La Paz, né? Ele sentiu. Exatamente. E voltou para o Brasil e foi internado hoje no Rio de Janeiro, e tomara que tudo bem para o professor Tite, mas a imagem é terrível e o pior não aconteceu, né? A gente sempre ora, reza. A imagem do Lucas, para mim, é maravilhosa, né? Ali aos pés do Esquerdo, todo mundo muito preocupado com o que estava acontecendo, mas como você disse, você estava no estádio,
ele saiu consciente do estádio, né? E por isso que o jogo reiniciou. Então, pedir a Deus que abençoe o esquerdo e que ele fique bom na medida do possível. Se voltar a jogar futebol já é uma situação diferente. Se ele se recuperar para a vida, é a primeira coisa que a gente espera que aconteça. Bom, ele faz exames agora no começo da tarde, tem que esperar 12 horas para você estabilizar, né, o jogador ali, então ele foi sedado, está descansando no Einstein, e aí até os jogadores ali do Nacional que voltariam em voo fretado gostariam de continuar todos em São Paulo, mas ele tá na UTI, pode uma visita por vez, né, então não é tão fácil esse processo, então ficaram 4 líderes aí do elenco representantes para dar essa força para ele, e o restante voltou na madrugada, então, para Montevidéu, suas informações de esquerdo. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.